prefeito municipal Valdir Eck, ontem participou então desta audiência lá no Ministério Público para tratar sobre esse caso envolvendo o condomínio Frida Rec lá do bairro São Paulo. Prefeito Valdir, como é que está a posição do Poder Executivo sobre essa situação? Ontem o senhor participou desta audiência e será necessária, segundo a Promotoria de Justiça, a retirada dessas famílias mais uma vez. Qual é a posição do Poder Executivo referente a este caso, hein, prefeito Valdir? E não foi a primeira audiência. Eu participei já agora da segunda audiência relativa àquele conjunto habitacional. Esse conjunto habitacional do bairro São Paulo, aqueles queridos moradores ali, eu tenho um sentimento muito forte, porque ele leva a denominação, por sugestão de vereadores e da Câmara que aprovou, o nome da minha mãe, da minha saudosa mãe. E dizia ontem lá na audiência que eu me sinto até certo ponto constrangido, e minha família e minhas irmãs, porque falou em condomínio Frida Rec, falou em problema. E não é para ser assim. A minha mãe tinha outras formas de conduzir e outras formas de agir. Então eu estou assim com muito sentimento, até a ponto de pedir que haja uma mudança de denominação. Mas a audiência de ontem, ela trouxe alguns fatos que eu não conhecia, porque nós encaminhamos sim um recurso de R$500 mil vindos do governo federal, somado a uma dotação, não tenho segurança total, mas creio que foi em torno de 800 mil, porque o projeto dessas 36 unidades representava um investimento de 1.200.000, 1.300.000. Bem, a área foi fruto de uma desapropriação que a gente fez em benefício dos moradores de São Paulo. Esta área lá pertencia à família Chiapeta, e lá na minha primeira gestão, 90, 91, a gente desapropriou a área com alguma indenização para os proprietários, família Chiapeta, já que se tratava de uma área ocupada, invadida, seja como for, e que não tinha mais retorno para a família Chiapeta, no caso. Então nós tratamos de fazê-lo mediante uma indenização e mediante os impostos remanescentes. Bem, legalizada essa área, a gente tinha como agir também nas melhorias que aquele grupo habitacional necessitava. Fizemos algumas melhorias, mas depois deixamos o poder em 92 e só retornamos em 2001. E em 2001, esse conjunto já tinha, em 2001 a gente voltou e fomos tratando desses assuntos, e veio depois, em 2009, o novo governo que me substituiu. Eu às vezes faço um pouco de confusão, porque são vários mandatos. Sim. Então, em 2009, foi feita essa construção. O projeto... Foi iniciada a construção, né, prefeito? O projeto, na verdade, já estava, de certa forma, alinhavado, mas não definitivo. E a área, deu até um problema de área na hora de construir, porque o pessoal da habitação na época, parece-me que não tinha uma informação exata sobre os limites da área. Sim. Então isto gerou também um problema, mas foi resolvido. Bem, feita a construção, apareceram problemas na hora que as famílias foram habitar e avaliar como foi acabada essa obra, vamos dizer assim. Sim. Então ontem se avaliou de novo esse quadro. Nós temos propostas, e eu deixei minha proposta, mas me parece que eu precisei me retirar antes, então ficou, me parece, um encaminhamento de um inquérito civil. Exatamente. Eu não obsto nada, porque é uma decisão do Ministério Público,
Mas a minha posição ontem foi no sentido de que dizem os moradores que um dos problemas que atinge o bloco número 1, ele é decorrente da água que se junta na rua João Peronde. E lá tem uma declividade bastante acentuada e esta água adentra o espaço, a área contígua e também invade, de repente, quando é muita água, o próprio conjunto na parte baixa. Bem, eu dizia que isso nós vamos resolver. Então, já encaminhamos com o DEMASE providências para, no menor prazo possível, possa ser executada essa melhoria. Então, seria um problema a menos. Sugeri também, mas isto tinha que ser acordado com o Ministério Público, de que a gente fizesse a contratação de uma empresa que fizesse uma avaliação criteriosa dos problemas. Porque lá nós tínhamos presente um construtor que dizia, não, o problema ali é só problema de calha e algerosa. Só que a gente não sobe lá, a gente não tem condições de avaliar as infiltrações que existem. Aí chegaram a comentar que tem parede que está cedendo. Exato. Inclusive uma torre inclinada lá, Eu não sei, eu não tive oportunidade, não fui lá ainda agora, mas eu no período da campanha e antes mesmo, eu fiz visitas lá, conversando com os moradores, que são todos amigos da gente, e eu quero o melhor para eles. Eu quero que isso finalize de uma vez. Se foi mal construído, se ficaram brechas lá, sei lá, o que houve, não quero nem adentrar. Isso não é da minha área. Da minha área, a minha responsabilidade é a partir do momento que eu assumi. Então vamos ver o que podemos fazer com a aquiescência, com o acordo junto com o Ministério do Trabalho e os próprios moradores. Bom, prefeito... Então a minha proposição foi nesse sentido, de nós contratarmos uma empresa para fazer um levantamento exato, criterioso, sobre a estrutura do prédio, se há algum risco, e também sobre outras melhorias, outras correções que devem ser feitas. Então, depois, levantado isso, a gente contrata outra empresa, como é da lei, para fazer as melhorias. Certo. Bom, isto nós propusemos. Eu precisei sair, então permaneceu lá a nossa procuradora-geral do município, doutora Maristela, outro doutor Telmo também, nosso advogado aqui, e mais alguns secretários que estavam lá a convite do Ministério Público. Então eles me trouxeram a informação que a tendência, me parece que está bastante evidente, que o Ministério Público deve formalizar um inquérito civil a respeito disso. Só que isso pode retardar soluções, mas se a lei assim determina, temos que cumprir. Isso pode retardar. Então nós vamos aguardar. Uma coisa eu já mandei fazer, que esta não tem volta, que é a questão da água da rua João Peronde. Isso o DEMASE vai resolver lá. Nós vamos encaminhar soluções para isso. Certo. Bom, agora, quanto ao conjunto, se nós tivermos algum fato novo que nos permita corrigir isso de uma vez por todas, nós vamos apresentar isso ao Ministério Público. Agora, nossos engenheiros também têm dificuldade de avaliar com correção, com exatidão, o que está acontecendo. A verdade é que há falhas de construção, sim, até eu verifiquei lá também numa visita que eu fiz, moradores me mostraram. Não sei se o projeto também não contemplava isso. Tem que fazer calçadas, tem que fazer, vamos dizer assim, a complementação. E sanear o que está mal. Exatamente. Prefeito Valdir, agora tem uma situação que, quem sabe, vai acontecer dentro dessa ação civil pública que vai ser colocada através do Ministério Público na Justiça, que deve solicitar ao município que conceda aluguel social a essas famílias e que elas saiam dos seus apartamentos para que essas obras sejam realizadas. Se isso acontecer, a prefeitura está preparada para isso, prefeito? Olha, esse negócio do aluguel social é uma coisa assim que os valores foram baseados no orçamento sem esse compromisso. Mas também eu vejo, tem que fazer sim um levantamento criterioso
por medida até de segurança, óbvio, né? Exato. É. Então, daqui um pouco você desaloja ou coloca em aluguel social apenas 4 famílias de um conjunto, não precisa ser os outros que não oferecem nenhum risco, que falam que poderia, vou colocar no condicional, poderia oferecer risco. Então esse sim, se precisar, a gente vai fazer o quê? São pessoas, são famílias que tem que ter nossa atenção. Se houve falhas no passado, fazer o quê? Responsabilizar quem falhou, isso não é da minha competência. Isso é da competência agora do Ministério Público. Quanto à execução das melhorias, sim, nós estamos abertos para fazer o melhor possível. E se for necessário desalojar, digamos, 4 famílias que estão na parte alta de um dos prédios, na parte superior, vamos dizer, no piso mais alto, a gente então providencia, vamos dar um jeito. Só que há uma dificuldade hoje em conseguir casas para essa finalidade. O nosso secretário de Habitação, Ramsés Lemos, ele está às voltas com lá o Parque da Pedreira e tem encontrado dificuldades para obter casas para locação. Mas, em todo caso, sim, não vamos jogar a toalha. Bom, a gente segue, claro, né, prefeito, acompanhando essa situação, essas e outras aqui do município de Juí, mas nosso tempo esgotou aqui. Prefeito Municipal de Juí, Valdir Eck.